Para atender a essa necessidade, não deve apenas descerrar o enclausuramento da substância e elevá-la à consciência de si, ou reconduzir a consciência caótica à ordem pensada e à simplicidade do conceito. Deve, sobretudo, misturar as distinções do pensamento, reprimir o conceito que diferencia, restaurar o sentimento da essência, garantir não tanto a perspicácia quanto a edificação. Eu nunca entendi essa parte. Oi, eu sou a Natália, eu sou professora de filosofia e esse é o primeiro vídeo da série Filosofia Sem Sofrimento. Essa série é para todo mundo que tem vontade de ler filosofia, então se você não entende nada e nunca estudou, esses vídeos podem te servir. Mas se você já está estudando filosofia, você está na faculdade, eventualmente até você faz uma pesquisa em filosofia, esses vídeos também podem ser úteis. A ideia aqui é que ao longo da série eu vou compartilhar algumas histórias, dicas e propor exercícios que podem ajudar vocês a terem uma relação mais leve com os estudos de filosofia. Por que eu estou falando de filosofia sem sofrimento e por que eu falo de relação mais leve com os estudos? Eu fiz graduação em filosofia, fiz mestrado e eu falo com colegas, com amigos que são da área e muita gente me relata essa relação difícil, um sofrimento na hora de estudar. Mas eu também tenho alunos para quem eu ensino filosofia que não são da área e frequentemente eles falam que começaram um livro e acharam muito difícil, que sofrem estudando filosofia. Então eu escuto sobre esse sofrimento nos dois ambientes. E por sofrimento eu estou pensando várias formas de sofrimento. Insônia, ansiedade, mas também muita cobrança, uma pessoa que se sente incapaz de ler algo, que acha que não é inteligente o suficiente. E a ideia aqui é tentar mudar um pouco isso com esses vídeos. Antes de começar, acho que eu tenho que dizer que não estou aqui propondo nenhum método milagroso, né? Ninguém vai sair lendo tudo de filosofia em um mês. Acho que a filosofia, como muitos assuntos, é um assunto difícil, é um tema difícil, a gente leva tempo para entender, mas eu acho que não é porque a gente leva tempo que a gente precisa sofrer tanto na relação com esse tema. Antes de falar dos textos, dos exercícios que eu quero propor para vocês a partir do próximo vídeo, eu queria falar aqui uma obviedade, mas que eu acho que é uma obviedade que precisa ser dita. Eu e todas as pessoas que eu conheço da filosofia, meus amigos, meus colegas, os grandes professores que eu tive, todos nós em algum momento tivemos muita dificuldade com um texto. Abrir um livro novo, começar a ler o texto e não entender nada é uma experiência muito comum. E eu acho que isso precisa ser dito, porque muita gente desiste da filosofia por sentir isso. Essa experiência do fracasso da leitura, né, de começar um texto e não entender nada, ela é super comum, inclusive entre quem trabalha com esse assunto. Então, se você alguma vez começou um livro, começou um texto e não entendeu nada, essa experiência ela não te exclui da filosofia, ela te inclui. A diferença é que nós que trabalhamos com filosofia lemos outras vezes esse mesmo texto até começar a entender. Então, todo mundo pode, se quiser, ler filosofia. Mas já que eu estou falando isso, eu acho que eu tenho que fazer aqui dois esclarecimentos importantes. O primeiro é que todo mundo pode ler filosofia, mas as pessoas têm ritmos diferentes. Às vezes eu demoro um mês para entender um texto e um colega meu demora uma semana. As pessoas são singulares e isso acontece. Ninguém está impedido de ler só porque demora um pouco mais para entender. O segundo esclarecimento é que seria desonesto eu dizer que todo mundo é igual. A gente vive num país extremamente desigual e as pessoas têm bagagens e experiências diferentes.
Então, uma pessoa que já fez uma faculdade de humanas, uma pessoa que tem um certo repertório, pode ter mais facilidade para começar a filosofia do que alguém que não tem essa bagagem. Isso não significa que quem tem menos bagagem, menos experiência, não pode ler. Ao contrário, a minha experiência na universidade pública me mostrou que muita gente que começou falando que não conhecia tanto, hoje faz pesquisas brilhantes. Eu acho que é só importante lembrar que a gente não está numa corrida e que cada um vai ter o seu tempo e o seu jeito de ler. A gente poderia encarar a filosofia como um jogo, cada texto como um jogo novo. A gente pode pensar em jogo de tabuleiro, jogo de videogame, vôlei, futebol, enfim, existem vários jogos, todos vocês já jogaram algum deles. E quando a gente começa a jogar, a gente pode ter aquela sorte de principiante, mas no geral a gente não sabe muito do jogo, né? Se eu começo um jogo novo, eu ainda estou assimilando as regras, ainda estou tentando entender. Então dificilmente eu vou ser uma boa jogadora com uma partida. Mas diferente dos textos, quando a gente aprende um jogo novo e gosta, a gente fica às vezes a noite inteira tentando melhorar. A dificuldade não faz a gente deixar de jogar, mas deixa a gente fissurado. E a gente poderia pensar nos textos assim. A primeira leitura do texto é só a primeira leitura do texto, né? Você está conhecendo as regras do texto, você está começando a entender. Não é nela que você vai entender tudo. Se a gente pensa o texto como um jogo, como um desafio, a gente entende que a gente vai ter que revisitá-lo várias vezes. E essa é a ideia a partir dos exercícios que eu começo a propor no próximo vídeo. Então, a gente se vê lá.